Boa noite, igreja. A paz de Cristo também? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir meu iPad. iPad, Senhor. Irmãos, estou muito feliz essa noite, amém? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês estão aqui hoje. E por esses dias vamos dar uma parada, mas entenda uma coisa, aquilo que o Juninho disse. Nós somos a igreja, nós somos a casa. Podem parar os eventos no prédio, mas não pode parar a igreja. Irmãos, antes da gente começar, eu gostaria de dar uma introdução aqui. Mas vamos orar, amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, pelos dias de apontamentos. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem ministrado em nós. E mesmo num tempo de pandemia, como já foi orado aqui, o Senhor tem cuidado de nós, de cada detalhe. E eu como filho, pude experimentar tudo isso. Obrigado, Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente começar, eu preciso dar uma introdução aqui. Eu tenho feito um... Tá até estranho o volume do microfone. Aleluias. Aleluias. Aí. Tirou o ganho? Aleluias. Aleluias. Me dá o fio, então. Ação. Isso aqui tá melhor. Eu tenho feito um curso em Taubaté. Esse curso se chama Escola de Profetas. Esse curso ele tem a duração de 1 ano. E tem algumas pessoas que estão fazendo comigo. E essas pessoas não puderam me acompanhar esse dia. Aí eu peguei, como eu estava sem carro, eu falei, eu vou de moto sozinho. E fui. Cheguei lá, sentei e tal. Irmãos, isso foi na terça-feira retrasada. Tava tudo descontrolado na minha vida. Financeiro, e algumas coisas que aconteceram em casa, com a minha família. Enfim. Eu cheguei esse dia, nas sonhos, e sentei para ser ministrado. Eles começam com um louvor, e nós começamos a cantar, começamos a buscar intensamente, enfim. Tem uma parte do curso que eles começam a fazer exercícios proféticos. E a ministra que estava ministrando o louvor, ela pegou e falou, vamos fazer um exercício. Eu gostaria que vocês participassem, ela falando. E eu estava no meu lugar, totalmente destruído, cara, psicologicamente. E eu no meu lugar e tal, e eu já peguei e falei, Deus, eu não vou fazer nada. Desse jeito. Parecia um meninão. Eu não vou fazer exercício nenhum. E no meu lugar, eu falei assim, Deus, está tudo descontrolado na minha vida. Eu não estou ouvindo nada. Usa alguém para falar comigo nessa noite? Usa um filho teu. Sabe, irmãos, porque o dom profético é muito nítido na minha vida. Mas uma das coisas mais raras que tem é quando alguém chega em mim profeticamente. É difícil, cara. E o dom que habita em mim não é para mim, é para vocês. Deus não é egoísta, Deus não é egocêntrico, é tudo para vocês. Eu nunca consigo usar o dom em meu favor. E eu tava carentão aquele dia, eu tava carente. Tava carentão mesmo, carentão. E assim, ó. E ela falando assim, ó. A ministra estava falando desse jeito, ela falou, ó, por causa da pandemia, você não encosta na pessoa, não põe a mão na pessoa, somente profetiza na vida dela.
falando para as pessoas fazerem esse exercício. E começa a falar as verdades que Deus tem na vida dessa pessoa. E começa a anular as mentiras que Satanás colocou na mente dessa pessoa. Esse era o exercício. Aí ela começou a falar, pode se movimentar que a gente vai cantar um louvor. E eu, parado. Falei, Jesus, usa um filho seu. Eu preciso ouvir. Estou carente, Jesus. Eu estou carente mesmo. Cara, tinha um menino do meu lado. E ele chegou, só que ele não chegou muito perto. Como eu estava de máscara, eu não conseguia ouvir o que ele estava falando. Ele falou, eu falei, não vou nem falar amém, porque eu não estou ouvindo nada. Não, eu quero ouvir, cara, hoje eu quero ouvir, Jesus, eu estou assim. E ele no meu lugar. Cara, de repente eu olhei do lado. Vem um senhorzinho, eu vou imitar ele, eu parado assim, ó. Eu comecei a fazer desse jeito, ó. Tá vindo. Desculpa, é que eu vou andar. Desculpa. Aí ele veio assim, ó. Eu falei, mas ele veio muito lento, cara. E eu desse jeito, mais rápido, pô. Desse jeito, ó. Só que antes de tudo, eu falei assim, Senhor, está tudo fora de controle. A minha vida financeira está bagunçada. Algumas coisas da minha casa estão tudo fora de controle. Desse jeito. Ele chegou assim, ó. Assim te diz o Senhor. Bem manso. E eu. Assim te diz o Senhor. Não está nada fora de controle. Eu cuido da sua vida financeira, eu cuido de cada detalhe da sua vida. Somente descansa e busca o meu profundo. Ouça a minha voz, te diz o Senhor. Cara, naquele momento, o negão começou a chorar. Não aguentei. Tal palavra de conhecimento que Deus usou aquele senhor. E eu precisava ouvir isso. Eu estava totalmente desgovernado, cara. Aí você vai me dizer, Tiago, por que desse testemunho? Por essas semanas, a minha família sabe que eu me retirei um pouco, eu fiquei um pouco afastado de pessoas e tal. É que eu estava buscando algo no secreto. E o Senhor trouxe algumas revelações na minha vida. E quinta-feira a Tainá foi usada aqui para dizer que a igreja estava dormindo. E existia um manipulador que manipulava a igreja. Eu ouvi ela contando e eu fiquei quieto. Mas aquilo já estava sendo ministrado em mim. O pastor tem seguido uma série de mensagens, a igreja voltando à origem. E nessa mensagem, a pior coisa que tem, pastor, é você colocar um profeta para pregar, cara, porque não vai ser meio que doído, sabe? Mas é um tempo de alinhamento que a igreja vai precisar. Eu não estou falando da igreja geral no Brasil, mas sobre nossa região. Sobre essa cultura que existe, uma cultura religiosa. E essa cultura vai ser quebrada através da igreja, a verdadeira, a original. Amém? Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Romanos capítulo 10, verso 19. Vamos lá, Romanos capítulo 10, verso 19. Vou ler o verso 12, 13, 14 e 15. Já está aqui já. Que diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Verso 15.
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Queridos, a igreja original em si, ela vive pregando o evangelho. A palavra, quando a pessoa fala, você é evangélico, quer dizer que eu sou anunciador das boas novas. Existe agora uma grande diferença entre ser evangélico, o anunciador das boas novas, e do crente. O crente, eu creio em algo. Mas o anunciador, cara, é aquilo que se cumpre, que foi pregado alguns dias atrás, alguns domingos atrás. Eu vi e ouvi. Eu sou testemunha disso. Então eu vou anunciar daquilo que eu recebi. A cultura da nossa região, sobre Moreira César, estou falando Moreira César, envolve Pindamonhangaba. Quando, no início da minha conversão, eu tive muita dificuldade, cara. Porque você aceitava Jesus, só que não tinha ninguém para te acompanhar. O negócio era meio nas escuras, cara. Tá, você aceitava Jesus e beleza. Eu me lembro que, quando eu aceitei Jesus, eu gostava muito de rock. Por incrível que pareça, um negão e gosta de rock. Eu gostava muito de rock. E eu fui na igreja com um blusão de caveira, negócio muito doido, eu era muito louco. Eu aceitei Jesus aquele dia. E as pessoas olhando com aquele olhar de fulminante, não vai durar. Vai aceitar, mas vai sair. Por incrível que pareça, eu aceitei a Jesus. Larguei todos os tipos de droga que eu usava. Abandonei tudo. Comecei a usar calça jeans. No calor daquele de 40 graus, eu de calça jeans, não usava mais bermuda. Mas a gente não tinha apoio. Nós não éramos discipulados, nós não éramos ensinados. Beleza. Só que passar do tempo, alguns pastores começaram a dizer assim que nós não devíamos se misturar com o mundo. Nós não devíamos se assentar à roda dos escarnecedores. Nós devíamos falar só com crente, aquele grupinho fechado. Não se misture com ninguém, porque você vai se corromper. Eu me lembro que eu gostava muito de ficar na esquina da minha casa. E eu parava na esquina, parava aquela roda de moleque. Eles gostavam muito de falar comigo. Eu tinha muitos amigos. E eu perdi aqueles amigos. Além de perder aqueles amigos, eu perdi todos eles para Satanás, cara. Sendo que eu podia ser luz na vida daqueles caras. E eram caras totalmente excelentes. Músicos. Cresceram em berço evangélico. Mas infelizmente não. A religião impôs algo que eu não podia se misturar. Eu comecei a trabalhar. Eu lembro que eu fui instruído assim, se estiver falando alguma coisa, sai de perto. Não fica não, que você vai se contaminar. Cara, eu era tão chato que eu não falava com ninguém. Olha o crentão lá, chegou o crente. Ninguém falava comigo. Agora nós estamos vivendo um dia que devemos pregar o evangelho. Se eu fosse instruído nesta palavra, se eu fosse instruído nesse objetivo, de anunciar a Cristo para aqueles que estão em trevas, toda a nossa região estava povoada de filhos de Deus. O grande problema é que, no passado, a igreja não pregava sobre a grande comissão, pastor. E esse original foi se perdendo. Infelizmente foi. Nós se apegávamos à campanha de libertação. Nós não se apegava que Deus vai me dar um carro, que Deus vai me dar uma casa. Quantas vezes eu preguei isso? Mas agora o evangelho do arrependimento. Isso a igreja original ela tem que pronunciar. É esse mover que queremos ver por esses dias. A igreja original ela anuncia, ela proclama, ela decreta. E talvez você que está ouvindo aí na sua casa, você vai começar a proclamar e a decretar
e anunciar aquilo que você tem recebido de Cristo, as revelações que Ele tem te ensinado na palavra, para que muitos venham ser salvos e para que Satanás venha perder. Em Mateus capítulo 28, que diz assim, no verso 18, então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Verso 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, Jesus ele não pediu um favor. Jesus ele deu uma ordem. A minha pergunta é, será que nós temos cumprido essa ordem? Se nós queremos chegar a um nível, pastor Rodrigo, da originalidade da igreja, é a grande comissão, cara. Mas infelizmente a igreja nesses tempos tem se calado. Às vezes eu perco mais tempo no WhatsApp do que anunciar no Facebook aquilo que Deus tem feito. Porque as pessoas vivem no Facebook, no Instagram. Às vezes eu vi o Juninho cantando, louvando e impartindo alguma coisa. Ele estava pregando a palavra, cara. Alguém estava vendo. E quando nós estamos ministrando aqui, alguém vai ver, alguém vai entrar no YouTube e vai ver. E vai ser ministrado. Se nós temos essa ferramenta, use-a, para que muitos venham ser alcançados. Só que as pessoas, aqui na nossa região, eles trocaram os valores. Eles acharam que quem que tinha que pregar, quem que tinha que cumprir o papel da grande comissão eram os pastores. Não. Somos nós. Nós, a igreja, nós temos essa missão. Nós devemos cumprir, sim, este papel. Essa ordem que Jesus disse, fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse que é o testemunho da igreja. É isso que nós trazemos em nós, é essa herança que nós carregamos. Se uma igreja original não entende isso, meu querido, minha querida, eu quero dizer uma coisa, é uma igreja paralela. É uma igreja falsificada. É uma igreja que não vive o evangelho. É uma igreja de mimimi. Desculpe, é uma geração Nutella. Às vezes, o evangelho, pastor Rodrigo, deixa marcas, cara. A minha pergunta é, que marca que o evangelho está te deixando? Irmãos, é o tempo de transição sobre nós. Agora sim eu vou começar a pregar aquilo que Deus mostrou para mim. Abra comigo em Marcos, capítulo 7, do verso 31 ao 37. Aleluia. A minha versão é NVT, tá? Que diz assim, Marcos capítulo 7, do verso 31 até o 37. Jesus saindo a Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia, a região das 10 cidades. Verso 32. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. Pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. A sua língua ficou livre. E ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém. Mas,
quanto mais ele proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muitos admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso. Ele até faz surdo ouvir e o mudo falar. Amém? Vou explanar mais sobre esse texto agora. A primeira parte que o Espírito Santo me trouxe foi o seguinte. Foi bem nítido. Uma igreja surda e gaga. É esse período que nós estamos vivendo. Marcos capítulo 7, no verso 32, diz assim: ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem, que era surdo e mal podia falar, suplicando para que ele impusesse as mãos. Ou seja, o homem era surdo. E era gago. Ele não podia falar. As pessoas sabiam que Jesus estava lá. As pessoas começaram a suplicar: Jesus, cura esse homem. Ele precisa ouvir. Ele precisa falar. Ele precisa pronunciar corretamente. Irmãos, o que o Espírito me trouxe a revelação sobre essa parte, me entenda bem, se você quiser anote. A igreja está surda e não ouve mais. A igreja está gaga e não consegue mais pronunciar o evangelho. O povo está clamando para que a igreja ouça e fale. O povo está clamando por algo. O povo está aguardando por algo. Boa parte da minha vida eu passo na empresa. Eu passo 9 horas todos os dias na empresa. O que eu vejo de pessoas em depressão. O que eu vejo de pessoas com o casamento destruído. O que eu vejo de pessoas que não veem mais novidade de vida, pastor. É impressionante. É por isso que eu disse na célula aquele dia: onde eu estiver, cara, eu quero transicionar a Cristo. Eu quero convergir a Cristo. Então essa é a minha indignação. As pessoas estão assim com uma lacuna aqui dentro. E a igreja não tem feito nada, porque ela não ouve mais a voz e não pronuncia mais. E quando Jesus ele pega aquele homem, a multidão gritando assim: ei, ele precisa ouvir e precisa falar. A nação está clamando: ei, igreja, ouve e começa a proclamar, porque existem pessoas precisando de Cristo. Eu não estou mais pregando sobre carro e nem casa que você vai ter, não. Eu estou pregando algo: ei, se arrependa e começa a ouvir aquilo que Cristo tem para você ser anunciador. Talvez seja o seu filho que precisa ouvir algo, mas ouve a voz do Espírito. Talvez seja o seu marido, mas ouça a voz do Espírito, para que você comece a falar as coisas do Espírito. Próxima página, vamos lá. Hoje a igreja está surda e não consegue falar. As pessoas estão suplicando para que a igreja fale as palavras que Cristo revelou. Só para fechar com chave de ouro essa primeira parte. Em Romanos 8, no verso 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ei, eu não estou falando da natureza, não estou falando do cachorro, da galinha. Estou falando da natureza que Deus fez, o homem. E a nação, a criação está aguardando com expectativa para que você seja revelado, porque você é o anunciador da boa nova. A igreja original anuncia. A igreja original, ela traz o profético e o apostólico. A igreja original, ela transforma o ambiente. Agora, se você não consegue transformar o local que nós estamos, não estou falando do prédio, mas estou falando da região, me desculpa, meu querido. Estamos vivendo algo paralelo. O Espírito Santo está apontando para você o caminho. Ouça o que o Espírito tem para você. Parte 2. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. E em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Bem entenda. Jesus ele pegou e tirou o homem do meio da multidão. Trouxe para perto dele. Colocou a mão nos ouvidos daquele homem. Eu acho que é algo meio que nojento. Jesus ele pega
gospe na mão e põe na língua do homem. Me entenda. Eu quero que você me entenda. Eu quero que eu seja nítido para você aqui nessa noite, para você que está nos ouvindo. Jesus, ele tira o homem da multidão. Ei, nós estamos entrando num período, me entenda bem, que vamos parar o evento no prédio. Está parando tudo. 15 dias. Jesus está trazendo a igreja para mais perto. Estou tirando o afazeres de vocês. Estou tirando a multidão, porque a multidão ela vai tirar o seu foco. Vem para mais perto. Eu quero tocar nos seus ouvidos, igreja, para você começar a ouvir nitidamente. Essa revelação que o Espírito está trazendo. Para que você comece a ouvir e o milagre venha acontecer. E para que você comece a falar as minhas palavras. Então eu preciso de que você se retire do meio da multidão. Se retire dos aparatos. Se retire disso. Se retire disso. E busque a minha face. Para que você venha me ouvir. Para que você venha falar. Para que você venha ser a diferença nessa terra. Para que você venha ser a diferença no seu emprego. Para que você venha ser a diferença na sua faculdade. Para que você venha ser a diferença nos hospitais. Para que você venha ser a diferença nas escolas. É isso. Estamos em um tempo... Para. Sai do meio da multidão, vem aqui, igreja. Você, igreja. Chegue mais perto. Eu quero te curar. Eu quero te transicionar para algo grande e melhor. A pior coisa que tem é quando você não ouve. Quando dá uma infecção no seu ouvido, é a pior coisa que tem. Quando você fica surdo. E quando a igreja não ouve, pastor, ela fica perdida. Se eu falar assim, vem para cá, ela não vai vir. Porque ela não ouve. Ela vê, mas ela não está entendendo. A pior coisa que tem. Esses dias tinha um rapaz que estava trabalhando em casa. Ele era gago. Cara, me dava agonia. Eu queria orar pro cara. Senhor, cura. O cara ia falar comigo. Fazer... Eu falei, sai. A igreja está assim, cara. Cara, existem pessoas que estão morrendo. Fisicamente. E às vezes a gente ouve alguém falar, olha, cara, minha vida está assim, eu preciso ser transformado, eu preciso disso. E a gente fica assim, é verdade. Vou tomar um. Daí o caboclo, como ele já não ouve, ele simplesmente vai falar, é verdade, tá ruim mesmo, cara. É o tempo que a gente está passando, né? Misericórdia. Dá vontade de se matar mesmo. O próprio cristão que diz ser cristão, que não ouve e que é gago, começa a concordar com o alheio. Por isso que Jesus ele está trazendo você para mais perto. Para mais perto. Porque Ele quer tocar em você. Ele quer tocar na sua língua. Para que você comece a anunciar as palavras que Ele tem para você. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida. Estenda a sua mão, quero profetizar agora. Eu quero profetizar. Que neste período que você vai ficar na sua casa. Eu quero declarar sobre você. Que você vai ser o anunciador das boas novas. Você vai começar a ouvir nitidamente aquilo que o Espírito tem para você. E você vai declarar palavras corretas, palavra vinda do Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida. Seja curado. Aquele homem, ele não foi curado somente do seu defeito. Ele foi curado por completo. E essa cura trouxe o quê? Salvação. Cura, e ele foi liberto. Então Jesus ele traz você para perto, para que você seja salvo, para que você seja curado e para que você seja liberto de todas as coisas. Seja limpo. Irmãos, todas as vezes que eu saio antes de sair de casa, a primeira coisa que eu faço, pastor, eu faço assim: Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse dia. Mas que os meus ouvidos, olha para você ver, estejam atentos à tua voz. E se me surgir uma oportunidade, eu quero anunciar a tua palavra. Não é porque o Gil está aqui, não. Mas às vezes eu estou sentado no almoço, eu sou um cara observador. Ele fala alto. E eu vejo ele pregando para os caras lá.
Eu vejo o Juninho pregando. Eu vejo as movimentações. Ei, transforma o ambiente aonde você estiver, porque o Espírito Santo habita em você. Você é a igreja original. Você é a igreja original. Aleluia. Parte 3. No capítulo 7, verso 34, disse assim: Então voltou os olhos para o céu. Com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, significa abra-se. A palavra abra-se. Quando o evangelista Marcos escreveu, essa palavra ela foi escrita em aramaico. E ele transicionou essa palavra para o grego, efatá, para que o leitor grego fosse entender que palavra é essa. E a palavra é abra-se. Jesus ele está declarando hoje para a igreja, receba a igreja, abra os seus ouvidos para ouvir a minha voz, assim diz o Senhor. Efatá sobre a sua vida, meu irmão. Começa agora a ouvir com nitidez aquilo que o Espírito tem dito para a igreja nesses dias. Abra os teus ouvidos, porque você hoje vai ser curada de toda surdez e vai começar a ouvir aquilo que o Espírito tem para você. Deixa eu só retornar, eu esqueci de pronunciar um versículo aqui, na parte 2, que Jeremias capítulo 1 diz assim, ó, verso 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Cara, você não tem que se preocupar se você entende ou não entende de Bíblia. Você não tem que se preocupar se você é teólogo ou não teólogo. Se o Espírito Santo habita em você, as palavras de sabedoria habitam em você. Porque você ouve. E quando você ouve, você pronuncia. Aleluia. Efésios capítulo 1, põe aí, Tainá. Efésios capítulo 1, verso 7, 8, 9 e 10. Isso é a importância da igreja ter o ouvido aberto. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas e a graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, meu irmão, quando você ouve, você fala. Você vai convergir Cristo ao ambiente que você está. É isso que Cristo está dizendo. Tudo vai se convergir. Não é para você ser transformado pelo ambiente, mas para você transformar os ambientes. É diferente. Não é para você concordar aquilo que um suicida está declarando, mas ou para você falar palavras expressadas, palavras que vêm do Espírito, para que ele venha ouvir. O Espírito convence o homem do pecado e do juízo. E ele vai começar a ouvir aquilo que você semeou na vida dele, e através daquelas palavras, ele vai se converter a Cristo. Você quer ver uma coisa? Esses dias eu estava indo embora do meu trabalho. De repente um cara chegou em mim e falou: Tiago, nossa, cara, quanto tempo que eu não te vejo? Ele trabalhava comigo. Eu falei: uau, o nome dele é Antônio. Eu falei: nossa, Antônio, que legal, você está trabalhando aí? Eu falei: tô, cara. Cara, que saudade que eu tenho. Eu falei: saudade? É, cara, eu tenho muita saudade. Porque você foi um cara que pregou a palavra de Deus para mim, e hoje eu aceitei a Cristo, e hoje eu vivo uma nova vida. Obrigado, cara. Ele falou assim: obrigado, chorando. Ele falou: obrigado, cara. Porque hoje eu vivo uma nova vida. Então, seja um transformador de ambiente, porque você ouve e você fala. Parte 4. Eu quero andar um pouco mais rápido por causa do horário. Marcos capítulo 7, verso 35. Com isso, os ouvidos do homem se abriu, a sua língua ficou livre, e ele começou a falar palavras corretas. Ou seja, a partir do momento que você ouve, você começa a falar palavras corretas.
que diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, que diz assim no verso 4, a minha mensagem, a minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês tenham, e não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, não é a minha sabedoria, mas aquilo que eu ouvi do Espírito, eu expresso com o poder de Deus. Porque aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro, aquilo que eu decreto na vida de vocês, é o mesmo que Deus diz. Porque eu ouço. O interessante é que no versículo 36... e no versículo 37, Jesus ordenou para que as pessoas não contassem a ninguém. Mas eles não queriam, eles queriam contar, porque eles viram e ouviram e começaram a espalhar aquela notícia. Agora, infelizmente, pastor, uma igreja que não ouve, e uma igreja que não ouve, ela nunca vai falar nada, porque ela não escuta nada. É uma igreja totalmente perdida. É uma igreja totalmente perdida ao modelo humano. Por isso que muitas igrejas aí perecem, não conseguem ficar de portas abertas, porque não estão ouvindo mais, não estão escutando mais. Mas eu quero declarar sobre toda a igreja dessa região aqui, Pindamonhangaba, que neste tempo e nesse período, você vai começar a ouvir a igreja, porque você é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, e que dá todo o movimento para o corpo. Se Cristo é o cérebro, eu vou ouvir. Se Cristo é o cérebro, eu vou falar. Se Cristo é o cérebro, eu vou andar. É isso. Só para me concluir. Abra comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, no verso 14. Que diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Essa palavra que professamos, ela vem do termo grego, que significa homologeu. Essa palavra ela vem do homologeu, que significa processar. E o significado dessa palavra, homologeu, é dizer o quê? As mesmas palavras que Deus diz. Você começa a ouvir e você também começa a homologar coisas na vida das pessoas. Você começa a decretar sobre a nação. Você começa a decretar sobre a sua família. Você começa a decretar sobre a sua casa. Você começa a decretar sobre a sua vida. Porque você está dizendo o mesmo que Deus diz. Porque quando Deus curar o ouvido da igreja e curar a fala da igreja, ela vai começar a dizer o mesmo que Deus diz. Só para fechar com chave de ouro. Que diz assim, ó. Primeiro, somos o que Deus diz que somos. Eu gostaria que alguém abrisse comigo e lesse em voz alta Romanos 8:17. Alguém pode fazer isso? E depois João, capítulo 1, verso 12 e 13. Outra pessoa pode fazer isso. Lê em voz alta, por favor. Romanos 17, 8:17. Pode? Somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você é filho, você é co-herdeiro com Cristo. Lê comigo aí João capítulo 12, João capítulo 1, verso 12 e 13, por favor. O Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem, mas nasceram de Deus. Levante a mão só quem é filho, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. Está dizendo para você. Você é o que Deus diz que você é.
você é filho, você é cordeiro com ele. Amém? Segundo ponto, temos o que Deus diz que temos. Eu gostaria que abrisse comigo, alguém pode ler para mim, 1 João capítulo 5, verso 12? 1 João capítulo 5. E depois Romanos 5, 5, por favor. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Não, é 1 João 5, 12. Aleluia. 5:12? Isso, 1 João. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Aleluia. Romanos 5, 5, alguém pode ler? E a esperança nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. No terceiro tópico aqui, podemos fazer o que Deus diz que podemos fazer. Marcos 16, 17 e 18. E Filipe 4, no verso 13, que diz assim: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.